A sirene da ambulância ecoava pelas ruas estreitas de Lisboa, cortando o silêncio da madrugada como uma lâmina afiada. Miguel apertava a mão de Pedro com força, o coração acelerado enquanto via o irmão, João, ser levado para o hospital após um colapso súbito durante uma discussão familiar acalorada. O que ninguém sabia era que aquela casa luxuosa em Cascais, onde a família se reunia, havia sido comprada com o dinheiro que Miguel enviara anonimamente por anos, um segredo que agora ameaçava explodir como uma bomba. Miguel sentiu o peso do mundo cair sobre seus ombros ao entrar no Hospital São José. Os corredores frios e iluminados por lâmpadas fluorescentes pareciam um labirinto de memórias dolorosas. Ele se lembrava vividamente da última vez que estivera ali, há 10 anos, após uma briga com o pai que culminara em sua expulsão de casa. "Você não é mais meu filho", dissera o velho com voz trêmula, os olhos cheios de uma mistura de raiva e decepção. Naquela noite, Miguel havia saído porta afora com uma mala pequena, deixando para trás uma família conservadora que não aceitava sua orientação sexual. Agora, aos 32 anos, ele era um arquiteto bem-sucedido em Porto, vivendo uma vida discreta ao lado de Pedro, seu companheiro há 5 anos. Mas o passado nunca o deixara em paz. Pedro, ao seu lado, tentava acalmá-lo. "Vai ficar tudo bem, amor. João é forte, como você." Pedro era o oposto de Miguel em muitos aspectos, extrovertido, com uma carreira estável como professor de História na Universidade de Lisboa, ele trazia equilíbrio à relação. Sua pele morena e barba curta davam-lhe um ar de confiança que Miguel invejava. Eles se conheceram em uma manifestação pelos direitos LGBT em Lisboa, onde Miguel, ainda hesitante em se assumir publicamente, encontrou em Pedro a coragem que faltava. Mas agora, enfrentando a família novamente, Miguel questionava se havia feito as escolhas certas. Por que continuar a ajudar financeiramente o irmão que nunca o defendera? A sala de espera estava cheia de rostos familiares, a mãe, Dona Maria, com os olhos vermelhos de tanto chorar, o pai, Sr. António, sentado rigidamente, evitando olhar para Miguel, e a cunhada, Ana, segurando o pequeno sobrinho no colo. João, o filho perfeito, casado, com um emprego estável em um banco e uma família nuclear, era o orgulho da casa. Miguel sentou-se em um canto afastado, sentindo os olhares de julgamento. "O que você está fazendo aqui?", murmurou o pai finalmente, quebrando o silêncio. Miguel engoliu em seco. "João é meu irmão. Eu me importo." Mas as palavras soaram vazias, e quando as noites em que ele transferia dinheiro anonimamente para a conta de João, ajudando a pagar a hipoteca da casa em Cascais. Ele fizera isso por culpa, por amor residual, ou por uma esperança tola de reconciliação. Horas se passaram até que o médico apareceu. Sr. João sofreu um infarto devido a estresse excessivo. Ele está estável agora, mas precisa de repouso absoluto. Dona Maria soluçou de alívio, mas Miguel sentiu uma pontada no peito. Ele sabia o que causara aquele estresse, as dívidas acumuladas de João, que ele tentara esconder da família. Miguel havia descoberto por acaso, através de um amigo em comum no banco, e decidira intervir secretamente. "Por que não me contou?", pensou ele, imaginando o irmão carregando sozinho o fardo. Pedro apertou sua mão novamente, um lembrete silencioso de que ele não estava sozinho. Mas naquele momento, Miguel se sentia mais isolado do que nunca, preso entre o desejo de revelar a verdade e o medo de mais rejeição. Enquanto esperavam para visitar João, Miguel recordou a infância em uma pequena vila no Alentejo, onde a família possuía uma fazenda modesta. Ele e João eram inseparáveis, brincadeiras no campo, segredos compartilhados à noite. Mas tudo mudou quando Miguel, aos 18 anos, confessou sua atração por homens. A reação foi imediata e brutal. O pai o deserdou verbalmente, a mãe chorou em silêncio, e João? João ficou calado, escolhendo o lado da família tradicional. "É melhor você ir embora", dissera ele, evitando os olhos do irmão. Aquela traição doeu mais do que qualquer palavra. Anos depois, Miguel construiu uma vida nova, mas o vazio persistia. Ele enviava dinheiro não só por João, mas para aliviar a consciência, para provar a si mesmo que não era o monstro que a família pintava. Finalmente, permitiram a entrada. João estava pálido na cama, tubos conectados ao corpo. Seus olhos se arregalaram ao ver Miguel. "O que você?" Mas Miguel interrompeu: "Eu vim porque me importo. E há algo que você precisa saber." Pedro ficou do lado de fora, respeitando o momento. Dentro do quarto, o ar estava carregado de tensão. Miguel hesitou, mas decidiu que era hora de confrontar o passado. "Eu paguei pela sua casa, João. Todo esse tempo, fui eu." O irmão piscou, confuso. "O quê? Como assim?" Miguel explicou as transferências anônimas, os anos de sacrifício pessoal para manter a ilusão de que João era o provedor perfeito. João baixou a cabeça, lágrimas escorrendo. "Por quê?" "Depois de tudo.
Miguel respondeu com voz rouca, porque você é meu irmão. Mas isso tem que acabar. A confissão abriu uma brecha, mas não curou as feridas. Dona Maria entrou logo depois, e a tensão voltou. Miguel, saia daqui. Você não pertence mais a esta família. As palavras da mãe foram como um soco. Pedro, ouvindo do corredor, entrou e defendeu, ele tem tanto direito quanto qualquer um. Mas o pai interveio, não é minha família. Não com isso. A homofobia velada pairava no ar, um lembrete da sociedade portuguesa ainda dividida, apesar dos avanços legais como o casamento gay. Miguel saiu do quarto, o coração partido, questionando se valer a pena. Naquela noite, em casa com Pedro, ele chorou pela primeira vez em anos. Eu pensei que ajudar os faria mudar. Pedro o abraçou. Às vezes, o amor não é suficiente para mudar as pessoas. Mas Miguel sabia que algo dentro dele havia mudado, ele não mais se esconderia. O dia seguinte trouxe mais confrontos. João, ainda no hospital, ligou para Miguel. Preciso falar com você. Sozinho. Miguel foi, deixando Pedro preocupado em casa. No quarto, João parecia mais fraco, mas determinado. Por que você fez isso? Eu nunca te pedi nada. Miguel sentou-se ao lado da cama. Porque eu via você lutando. E porque, apesar de tudo, eu te amo. João admitiu suas falhas, o orgulho que o impedira de defender o irmão anos atrás, o medo de perder o status na família. Eu fui covarde. Mas agora. O infarto me fez pensar. Talvez seja hora de mudar. As palavras eram um raio de esperança, mas Miguel era cético. Mudar como? Você vai confrontar o pai. João hesitou. Eu não sei. Mas obrigado. Pelo dinheiro, pela casa. Por tudo. Saindo do hospital, Miguel refletiu sobre as escolhas que moldaram sua vida. Ele sacrificara promoções no trabalho para enviar dinheiro, adiando sonhos próprios como viajar com Pedro ou comprar um apartamento maior. Era uma troca silenciosa, impulsionada por um senso de dever familiar distorcido pela rejeição. Em casa, Pedro esperava com o jantar pronto. E então? Miguel contou a conversa, e eles discutiram longamente sobre perdão e limites. Você não pode carregar o mundo sozinho, disse Pedro. Miguel concordou, mas no fundo, sabia que o conflito estava longe de acabar. A família ainda o via como o pecador, e a sociedade, apesar de progressista em leis, carregava preconceitos arraigados em tradições católicas. Aquela noite, deitado ao lado de Pedro, Miguel sonhou com uma reconciliação impossível, acordando com uma determinação nova, ele confrontaria a família inteira. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Miguel. João recebeu alta do hospital, e a família organizou uma reunião em Cascais para celebrar sua recuperação, uma desculpa para reforçar laços tradicionais. Miguel não foi convidado, é claro, mas João insistiu, venha. Eu quero você lá. Era a primeira vez que o irmão o defendia abertamente. Miguel aceitou, mas com Pedro ao lado, como um escudo contra o julgamento inevitável. Ao chegarem à casa, aquela que Miguel financiara secretamente, o ar estava carregado de tensão. Dona Maria abriu a porta com um sorriso forçado, João insistiu. Entre, mas comporte-se. O pai nem olhou para eles. Dentro, a mesa estava posta com pratos típicos, bacalhau assado, vinhos do Douro. Ana, a cunhada, era a mais amigável, cumprimentando Pedro com educação. O sobrinho, Tomás, de 5 anos, correu para Miguel, tio. Porque você nunca vem. A inocência da criança cortou como uma faca. Miguel sorriu, eu venho agora, pequeno. Mas o pai interrompeu, não o chame de tio. Ele não é parte disso. As palavras ecoaram, e João finalmente reagiu, pai, par. Miguel é meu irmão. E Pedro é bem-vindo. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Senhor Antônio ficou vermelho, nesta casa, que eu paguei com suor, não aceito isso. Miguel não aguentou, na verdade, pai, fui eu quem pagou. Todo esse tempo. A revelação explodiu como uma granada. Dona Maria engasgou, o quê? João confirmou, é verdade. Miguel nos salvou das dívidas. Ana olhou chocada para o marido, que baixou a cabeça envergonhado. O pai explodiu, mentira. Você, com sua vida pecaminosa, ajudando. Por quê? Miguel enfrentou o olhar do pai, porque família é mais do que tradições. É sobre amor, mesmo quando não é recíproco. Pedro segurou sua mão, orgulhoso. Mas a discussão escalou. Senhor Antônio acusou Miguel de comprar afeto, de ser um hipócrita. Você saiu daqui porque quis.
Não volte agora fingindo ser herói. Miguel rebateu, eu saí porque você me expulsou. Por ser gay, algo que não escolhi. As palavras pairaram, expondo as feridas abertas. João tentou mediar, pai, os tempos mudaram. Portugal permite casamento gay há anos. Porque não aceitamos. Mas Dona Maria chorou, é contra nossa fé. Deus não aprova. Pedro interveio calmamente, Deus aprova o amor. E Miguel ama esta família mais do que merecem. A cunhada, Ana, surpreendeu a todos, eu concordo. Tomás precisa de tios amorosos, não de preconceitos. A divisão na família era palpável. Sr. António saiu da sala furioso, batendo a porta. Miguel sentiu uma mistura de alívio e dor, finalmente, a verdade estava exposta, mas a que custo? Após o jantar tenso, Miguel e Pedro caminharam pela praia de Cascais, o som das ondas acalmando os ânimos. Você foi incrível lá dentro, disse Pedro. Miguel suspirou, mas nada mudou. O pai ainda me odeia. Pedro beijou suavemente, mudanças levam tempo. E você tem a mim. Naquela noite, de volta a Porto, Miguel refletiu sobre as escolhas morais. Ele traíra a si mesmo ao esconder a ajuda? Ou fora um ato de generosidade pura? A sociedade portuguesa, com sua mistura de progressismo urbano e conservadorismo rural, espelhava seu conflito interno. Ele decidira confrontar, mas agora questionava se valera o risco de mais rejeição. Dias depois, João ligou, pai quer falar com você. Sozinho. Miguel foi a Lisboa, nervoso. No café onde se encontraram, Sr. António parecia envelhecido. Eu não aprovo sua escolha. Mas João me contou tudo. O dinheiro, as transferências. Miguel assentiu, fiz por amor. O pai hesitou, eu errei ao te expulsar. Mas não posso mudar quem sou. Era um pedido de desculpas velado, mas insuficiente. Miguel rebateu, você pode tentar. Por mim, por João. Eles saíram sem abraços, mas com uma trégua frágil. Miguel voltou para Pedro, contando tudo. É um começo, disse Pedro. Mas Miguel sentia o peso das expectativas não atendidas. Enquanto isso, Ana confidenciou a Miguel que João havia escondido mais do que dívidas, um caso extraconjugal que contribuíra para o estresse. Ele traiu a mim, mas você o salvou. Miguel ficou chocado, o irmão perfeito era falho. Isso o fez questionar suas próprias ilusões. Porque eu idealizei ele. Pedro sugeriu terapia, e Miguel concordou. Nas sessões, ele explorou o trauma da rejeição familiar, a pressão social de ser gay em uma cultura católica, e as escolhas éticas de ajudar anonimamente. Foi manipulação ou bondade? Perguntou o terapeuta. Miguel lutava com a resposta. A tensão aumentou quando Sr. António sofreu um pequeno acidente em casa, forçando a família a se unir. Miguel ajudou nos cuidados, apesar da resistência inicial. Dona Maria, vendo o filho, pecador, cuidar do pai, começou a amolecer. Talvez eu tenha sido dura demais. Mas o pai permanecia teimoso. Em uma noite, durante uma conversa acalorada, ele admitiu, eu tenho medo. Medo de que Deus me julgue por aceitar. Miguel respondeu, Deus julga o ódio, não o amor. As palavras plantaram uma semente, mas o conflito persistia. Pedro, sempre o apoio, ajudava Miguel a navegar as emoções, fortalecendo sua relação. João, recuperado, confrontou suas próprias falhas. Ele terminou o caso e pediu perdão a Ana, acreditando Miguel por inspirá-lo a ser honesto. Você me mostrou o que é sacrifício real. Mas Miguel sentia raiva, você me deixou sozinho anos atrás. Agora usa minha ajuda como lição. A discussão entre irmãos foi intensa, revelando ressentimentos profundos. João admitiu, eu fui egoísta. Perdoe-me. Miguel hesitou, mas abraçou o irmão, um passo para a cura. No entanto, a família ainda estava fragmentada, com a sociedade e quando os preconceitos em comentários sutis de vizinhos e amigos. Miguel questionava se a verdade valera o caos. O clímax se aproximava com o aniversário de Dona Maria, uma celebração tradicional que reuniria parentes distantes. Miguel foi convidado por João, mas o pai relutou, se ele vier com o amigo, não. João insistiu, Pedro é família agora. A festa em Cascais tornou-se um campo minado. Ao chegar, Miguel notou os olhares dos tios e primos, sussurros sobre o gay da família. Pedro manteve a compostura, mas Miguel fervia por dentro. Durante o brinde, Sr. António levantou o copo, à família tradicional. Miguel não se conteve, à família real, com todos os seus membros. A provocação iniciou um debate acalorado.
Uma tia conservadora interveio: em Portugal, honramos Deus e as tradições. Seu estilo de vida é uma afronta. Pedro rebateu com fatos: Portugal legalizou o casamento gay em 2010. Somos parte da sociedade moderna. Mas o pai explodiu: leis não mudam a moral. Miguel, sentindo a traição coletiva, revelou mais: eu paguei por esta casa, por esta festa. Sem mim, nada disso existiria. Os convidados chocados viraram-se para João, que confirmou. Ana defendeu: Miguel é o herói aqui. A divisão se aprofundou, com alguns parentes saindo cedo, murmurando sobre escândalos. Dona Maria chorou: porque destruir o dia. Miguel respondeu: porque mentiras destroem vidas. Após a festa, Miguel e Pedro voltaram para Porto exaustos. Foi demais, admitiu Miguel. Pedro consolou: você lutou pelo que acredita. Mas o custo era alto, ligações de parentes o acusando de egoísmo, amigos da família o isolando. Miguel questionava suas escolhas: confrontar valer a pena, ou era melhor o silêncio? Em terapia, ele explorou o conflito ético: ajudar anonimamente era nobre, mas revelar era necessário para a autenticidade. O terapeuta sugeriu: às vezes, a verdade liberta, mas machuca. Miguel concordava, mas o dano à relação com o pai parecia irreversível. João visitou Miguel em Porto, uma surpresa. Eu errei ao não te defender antes. Mas agora, eu vejo. Eles conversaram longamente sobre o passado, a infância feliz, a ruptura dolorosa. João admitiu inveja: você viveu autenticamente, enquanto eu me escondia em uma vida falsa. Miguel riu amargamente: autenticamente. Eu me escondi ajudando você secretamente. A conversa levou a uma promessa: João confrontaria o pai abertamente. Pelo bem de Tomás, para que ele não cresça com preconceitos. Miguel sentiu esperança, mas ceticismo. Enquanto isso, Pedro enfrentava seus próprios demônios. Como professor, ele lidava com alunos questionando identidade de gênero, inspirado pela luta de Miguel. Mas uma denúncia anônima de um pai conservador ameaçou seu emprego: ele promove agenda gay. Pedro contou a Miguel, que enfureceu: é o mesmo preconceito que me expulsou de casa. Juntos, eles lutaram contra a acusação, com apoio de colegas progressistas. A vitória reforçou sua união, mas destacou a pressão social persistente em Portugal, onde direitos legais nem sempre igualam aceitação cultural. Sr. António ligou inesperadamente: venha à fazenda no Alentejo. Sozinho. Miguel foi, curioso. Na velha casa, o pai parecia frágil. Eu li sobre homossexualidade. Na Bíblia, na internet. Miguel escutou: é difícil para mim. Mas ver João quase morrer me fez pensar. E sua ajuda? Me humilhou. Era um progresso, mas o pai acrescentou: não aprove Pedro na família. Miguel rebateu: então não me aprova. Eles argumentaram sobre moralidade, tradição versus modernidade. Miguel saiu sem resolução, mas com uma semente de diálogo. Dona Maria, influenciada por Ana, começou a ligar para Miguel secretamente. Eu sinto sua falta. Venha visitar sem o pai saber. Miguel recusou: não mais segredos. Isso a forçou a confrontar o marido: António, nosso filho nos salvou. Aceita ou perca os dois. A discussão familiar escalou, com João apoiando a mãe. Sr. António, isolado, cedeu parcialmente: ele pode vir, mas sem demonstrações. Era uma concessão mínima, mas um passo. Miguel aceitou, levando Pedro para um almoço tenso. Durante a refeição, Tomás perguntou inocentemente: tio Miguel, você ama o tio Pedro como papai ama a mamãe? O silêncio foi ensurdecedor. Miguel respondeu honestamente: sim, pequeno. Amor é amor. Sr. António engoliu em seco, mas não rebateu. Dona Maria sorriu levemente. Era um momento de despertar, mas frágil. Mais tarde, Miguel refletiu com Pedro: estamos mudando eles, ou eles nos mudando? A resposta era incerta, mas o conflito interno de Miguel diminuía, ele escolhera a autenticidade sobre a aprovação. A tensão culminou quando um primo espalhou rumores online sobre a família disfuncional, expondo o segredo do dinheiro e a orientação de Miguel. Comentários homofóbicos inundaram as redes, destacando o preconceito societal. Miguel debateu-se processar, mas optou por uma postagem pública: minha história é de amor e sacrifício, não de vergonha. O apoio veio de estranhos, fortalecendo-o. João se juntou, postando: meu irmão é meu herói. Isso forçou o pai a refletir mais profundamente. Com o escândalo online, a família enfrentou escrutínio público. Sr. António, orgulhoso, sofreu com os comentários: velho homofóbico.
Ele confrontou Miguel em uma ligação: você causou isso. Miguel rebateu: não, o preconceito causou. A conversa evoluiu para uma discussão profunda sobre valores. Eu fui criado assim, disse o pai. Miguel respondeu: e eu nasci assim. Escolha mudar. Dona Maria mediou, incentivando o marido a terapia familiar. Relutante, ele concordou. Nas sessões, segredos saíram. O pai admitiu o medo de julgamento divino, influenciado pela educação católica rígida. João confessou sua infidelidade passada, chocando os pais. Miguel compartilhou sua dor de rejeição. Pedro participou de uma sessão, humanizando a relação. O terapeuta destacou: família é sobre aceitação, não perfeição. Progresso lento ocorreu. Sr. Antônio pediu desculpas formais a Miguel. Eu errei. Você é meu filho. Lágrimas fluíram, mas Miguel questionava a sinceridade: era genuíno ou forçado pela pressão? Enquanto isso, a carreira de Miguel floresceu. Um projeto arquitetônico em Lisboa o trouxe de volta à capital, aproximando-o da família. Pedro o apoiava, mas sentia ciúmes sutis da atenção dedicada aos parentes. Não se perca neles, avisou. Miguel equilibrava, priorizando sua relação. Uma noite romântica em Sintra reforçou seu laço: você é minha família verdadeira. Mas o conflito persistia, Miguel ainda pagava emocionalmente pelo passado. João, inspirado, tornou-se ativista sutil, participando de eventos LGBT com Miguel. Por Tomás, para um mundo melhor. Ana apoiava, mas o pai resistia. Em uma manifestação em Lisboa, Sr. Antônio apareceu inesperadamente: eu vim ver. Era um gesto enorme, mas ele saiu cedo, desconfortável. Miguel o agradeceu: obrigado por tentar. A sociedade portuguesa, com suas paradas do orgulho e leis progressistas, contrastava com o conservadorismo familiar, destacando o abismo. Uma traição inesperada veio de Ana. Ela revelou a Miguel que João usara parte do dinheiro para o caso, não só dívidas. Eu perdoei, mas você merece saber. Miguel confrontou o irmão: você me usou. João negou: foi um erro. A discussão escalou, reabrindo feridas. Você nunca me defendeu, e agora é isso. Miguel sentiu-se traído duplamente. Pedro o acalmou: perdoe, mas defina limites. Miguel decidiu cortar a ajuda financeira, focando em si mesmo. O pai, sabendo da briga, tentou unir os filhos, família acima de tudo. Mas Miguel rebateu: não a custo da dignidade. A reunião familiar foi tensa, com acusações voando. Dona Maria sofreu um colapso emocional, culpando a todos. Porque não podemos ser felizes? Miguel respondeu: porque ignoramos a verdade. No fim, eles concordaram em pausas, tempo para curar. Miguel voltou para Pedro, questionando escolhas: eu sacrifiquei demais. Meses passaram com progresso gradual. Sr. Antônio visitou Miguel e Pedro em Porto, uma primeira. Eu não entendo tudo, mas vejo seu amor. Eles conversaram sobre o futuro, Tomás crescendo sem preconceitos. Miguel sentiu o aquenim, suas ações catalisaram mudança. Mas o custo: estresse, noites insones, dúvidas éticas. Em terapia, ele concluiu: escolhas certas doem, mas levam à liberdade. João reconstruiu seu casamento, acreditando Miguel. Você me forçou a ser melhor. Eles reconstruíram a irmandade, planejando viagens familiares inclusivas. Ana tornou-se aliada, convidando o casal para jantares. Dona Maria cozinhava pratos favoritos de Miguel, um gesto de aceitação. O pai, devagar, parou comentários negativos. A sociedade ecoava, amigos parabenizavam a coragem de Miguel. Mas nem tudo era perfeito. Preconceitos persistiam em comentários casuais, lembrando Miguel da luta contínua. Pedro propôs casamento: vamos oficializar. Miguel aceitou, mas hesitou em convidar a família. Eles virão. A decisão testou laços recém-formados. O casamento de Miguel e Pedro foi marcado para uma capela em Lisboa, simbólica apesar da laicidade. Convites foram enviados, mas a resposta da família era incerta. João confirmou: estaremos lá. Dona Maria hesitou, mas veio. Sr. Antônio, após debates internos, apareceu: por você. A cerimônia foi emotiva, com votos destacando resiliência. Você me ensinou a lutar pelo amor, disse Miguel a Pedro. Amigos LGBT aplaudiram, contrastando com o silêncio inicial da família. No banquete, Sr. Antônio brindou: à felicidade de meus filhos. Era um acaninho coletivo. Mas tensões surgiram, um tio conservador boicotou, enviando uma carta homofóbica. Miguel ignorou, focando no positivo. João confidenciou: pai chorou ontem,
de orgulho misturado com culpa. Miguel sentiu que o usuro parcial, anos de sacrifício valeram. A lua de mel em madeira trouxe paz, mas reflexões. Eu paguei um preço alto pela aceitação. Pedro respondeu, mas ganhamos liberdade. De volta, a família organizou um jantar reconciliatório. Conversas fluíram, com Tomás chamando Pedro de tio. Senhor Antônio admitiu, eu estava errado. O amor de vocês é real. Dona Maria abraçou ambos. João propôs, vamos vender a casa em Cascais e dividir o dinheiro justamente. Miguel recusou, guarde para Tomás. Eu não preciso. Era uma escolha ética final, priorizando futuro sobre passado. Anos depois, Miguel refletia na varanda, vendo Pedro brincar com sobrinhos adotivos. A família evoluíra, mas cicatrizes permaneciam. Ele escreveu um livro sobre sua jornada, inspirando outros. A sociedade portuguesa progredia, mas desafios persistiam. Miguel questionava, as escolhas certas sempre custam caro. Foi certo Miguel esconder sua ajuda financeira por tanto tempo, ou a transparência inicial teria evitado mais dor?